Nessa aula nós vamos estudar o Teorema de Tales. Vamos falar um pouco quem foi esse matemático, Tales de Mileto. Viveu na Grécia aproximadamente 625 a.C. Foi um comerciante de sucesso e talvez isso tenha permitido fazer grandes viagens, conhecer várias cidades e ter contato aí com diferentes tipos de estudo da matemática. Certamente passou pelo Egito, conheceu a matemática babilônica e isso aí favoreceu o seu crescimento dentro da ciência. O Tales de Mileto é considerado por muitos o primeiro filósofo ocidental. É, Foi dele a percepção de que a matemática, por exemplo, estudada no Egito ou na Babilônia, ela tinha apenas fins específicos de construção ou de fins ou utilização na agronomia. E Tales ele implementou um estudo da matemática um pouco mais sistematizado, o que permitiu formular o teorema que vamos estudar hoje e fazer diversas previsões relacionadas à astronomia. Então, se quiserem mais informações sobre Tales, eu sugiro uma pesquisa aprofundada sobre esse matemático. Vamos iniciar. Vamos às definições. Primeira, feixe de retas paralelas. É um conjunto de retas paralelas entre si. Transversal do feixe de retas paralelas. É uma reta que está no plano do feixe e concorre com todas as retas desse feixe. Então, observe na tela duas retas transversais ao feixe de retas paralelas. Terceira definição. Pontos correspondentes de duas transversais. Então, são pontos dessas transversais que estão sob uma mesma reta do feixe. Observe, o ponto A e o ponto A' são pontos das retas transversais que estão sob uma mesma reta do feixe. Isso ocorre também com B e B', C e C', D e D'. Então, A e A' são chamados pontos correspondentes, do mesmo modo que B e B', C e C' e D e D'. Por fim, a última definição, segmentos correspondentes, que vem na mesma lógica dos pontos correspondentes. Os segmentos correspondentes são segmentos cujas extremidades são os respectivos pontos correspondentes. Então, nesse caso, eu marquei de azul dois segmentos correspondentes, AB e A'B', BC de verde junto com B', C' e CD de amarelo junto com C', D'. Essas são as principais definições necessárias para estudarmos o Teorema de Tales. Então, agora vamos estudar uma propriedade que é extremamente importante para a discussão do Teorema de Tales. E ela vai funcionar aí praticamente como um lema, um resultado importante que é anterior ao resultado principal. Então, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas distintas, considere aí essas retas. E aqui eu vou colocar duas transversais. Então, R é paralelo a S e eu tenho a transversal T1 e a transversal T2. Então, duas retas transversais de um feixe de retas paralelas distintas. E um segmento de uma delas é dividido em P partes congruentes entre si. Então, vamos marcar aqui alguns pontos, A', B e B', para que a gente possa identificar algum segmento. Então, vamos tomar a reta transversal T1 e vamos marcar aqui o segmento AB. Vou colocar ele em amarelo para facilitar sua visualização. Vou pegar esse segmento AB e vou dividir ele em P partes congruentes entre si. Pronto. Dividir aqui com as bolinhas verdes. Tá. 1, 2, 3, 4, até uma pésima parte. Então, o segmento AB foi dividido em P partes congruentes entre si. E pelos pontos de divisão são conduzidas retas do feixe. Então, agora, por cada pontinho verde desse, eu vou passar uma reta que é paralela a R e S ao mesmo tempo. Então, vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências até uma pésima reta do feixe. Então, vamos ler tudo de novo. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas distintas e um segmento de uma delas, que é o segmento AB, é dividido em P partes congruentes entre si e pelos pontos de divisão são conduzidas retas do feixe, então o segmento correspondente da outra transversal, me refiro aqui ao segmento correspondente à linha B',
vou marcar ele de laranja para facilitar a sua visualização. Ele vai ter que apresentar duas características básicas. A primeira, também será dividido em B partes. Então, o segmento A', B', ele vai manter a mesma divisão em P partes que estava dividido o segmento correspondente a B. Está feito. E a segunda característica, as partes também deverão ser congruentes entre si. E isso nós teremos que demonstrar essas duas características que foram dadas aí pela propriedade. Então vamos lá. Demonstração. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte, a hipótese AB e a linha B' são segmentos correspondentes e AB é dividida em P partes por retas do feixe. A minha tese é que se eu divido AB em P partes, então o segmento correspondente à linha B' também ficará dividido em P partes. Para demonstrar isso, eu vou usar a técnica de redução ao absurdo. Vai ficar assim. Se a linha B' ficasse dividido em menos partes, então a história seria essa. Você tem aqui o A'B' dividido em P partes, então a linha B' ficasse dividida em mais partes, desculpa. Então a linha B' está com P partes, enquanto o AB está com P menos 1 partes, ou seja, a quantidade de partes de A' B' é superior à quantidade de partes de AB. Ou ainda, se a linha B' ficasse dividido em menos partes, aí ficaria assim. O A'B' em P menos 1 partes e o AB dividido em P partes. A quantidade de partes de AB é maior do que a quantidade de partes de A'B'. Em qualquer um desses dois casos, olha o que vai acontecer. Pelo menos duas retas do feixe, elas iriam se encontrar em pontos de AB ou A'B', o que caracteriza o absurdo, de acordo com a nossa hipótese. Observem que a nossa hipótese é de que estamos trabalhando com um feixe de retas paralelas. Se houver, nesse caso, algum dos segmentos com menos partes, isso quer dizer que uma das retas ela vai acabar intersectando outra reta do feixe. Então teríamos aqui retas concorrentes. E o nosso feixe é de retas paralelas. Isso contraria a hipótese. Nós passaríamos a ter aqui pelo menos uma reta concorrente, o que não está de acordo com a hipótese de que o feixe é de retas paralelas distintas. Então, pensar que algum dos segmentos tenha menos partes acaba implicando nessa questão de termos aí a caracterização de retas concorrentes, caracterizando o absurdo. Então, assim fica demonstrada a primeira parte, que é essa, que o segmento correspondente também fica dividido em P partes. Agora, a segunda parte da propriedade, nós vamos deixar como um exercício para vocês resolverem. Essa demonstração ela já está realizada no livro, então basta buscar lá no seu livro a página que traz essa demonstração e dar uma lida para que você possa se inteirar dos detalhes. Teorema de Tales. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então vamos separar aqui a hipótese e a tese desse teorema. Então a hipótese é que AB e CD são dois segmentos de uma transversal e a linha B', C', D' são os respectivos correspondentes na outra transversal. E a tese é que a razão entre AB e CD tem que ser exatamente igual à razão entre os segmentos correspondentes à linha B' por C', D'. Nós vamos dividir a demonstração desse teorema em duas partes. Vamos fazer a primeira parte quando estivermos trabalhando com grandezas comensuráveis e a segunda parte quando for incomensurável. Então fica assim. Primeiro caso, AB e CD são comensuráveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu consigo um número, uma quantidade, em que eu consiga dividir tanto o segmento AB quanto o segmento CD de forma exata. Então está aqui as nossas duas transversais, o nosso feixe de retas paralelas. Vamos colocar os pontos e seus respectivos pontos correspondentes a A'B', B', C', e D'. E aqui formamos os segmentos AB, CD, A'B' e C', D'. Então existe um segmento X, que é submúltiplo de AB e CD ao mesmo tempo, que é a quantidade que havíamos falado, em que eu consigo dividir tanto o segmento AB quanto o CD de forma exata. Então vai ficar assim. Então está aqui o valor X do segmento, que é o tamanho, que eu consigo dividir esses dois outros segmentos AB e CD.
E a divisão foi feita de tal forma que o segmento AB tivesse P partes de x. Então, eu consegui colocar o tamanho x dentro do tamanho AB P vezes. E eu consegui Q partes de x no segmento CD. Eu coloquei o tamanho x dentro de CD Q vezes. Vamos anotar isso? AB é P vezes x e CD é Q vezes x. Então, fazendo a razão de AB por CD, eu vou ter AB por CD é igual a PX dividido por QX, cortando o x em cima e embaixo, sobra P sobre Q. Então, o segmento AB sobre o segmento CD é igual a P sobre Q. Na sequência, vamos conduzir retas do feixe pelos pontos de divisão de AB e CD, do mesmo modo que fizemos na propriedade. Então, pelos pontos de divisão de AB e CD, eu vou passar as retas até que elas toquem nos segmentos correspondentes à linha B' e C'D'. Tá? Aplicando a propriedade, eu tenho que o segmento A' B', ele também ficará dividido em P partes. E pela mesma propriedade, o segmento C'D' também ficará dividido em Q partes, com o seu correspondente CD. Isso é a aplicação da propriedade que nós estudamos anteriormente. Ainda de acordo com a propriedade, essas P partes elas são todas congruentes entre si, da mesma forma que a divisão de C'D' em Q partes congruentes entre si. Daí, eu tenho que a linha B' ele é P vezes X' e C'D' é igual a Q vezes X'. Fazendo a razão entre esses dois segmentos, eu tenho que a linha B' sobre C'D' tem que ser igual P vezes X' dividido por Q vezes X'. E isso, cortando X' em cima e embaixo, resulta em P sobre Q. Então, a linha B' sobre C'D' tem que ser igual a P sobre Q. Com isso, a gente conclui a nossa demonstração, porque AB sobre CD ficou igual a P sobre Q. E a linha B' sobre C'D' também ficou igual a P sobre Q, que é exatamente o que nós gostaríamos de demonstrar, que é a nossa tese. Então, o segundo caso é o caso em que AB e CD são incomensuráveis. Não existe uma quantidade em que eu consiga dividir tanto AB e CD de forma exata. Vamos colocar aqui as duas transversais cortando o feixe de retas paralelas, os pontos e seus respectivos correspondentes, a linha, B, B', C, C', D e D', formando os segmentos AB, CD, a linha B' e C', D'. Como dito, não existe um segmento submúltiplo comum de AB e CD, então, portanto, a gente vai tomar um segmento Y que seja submúltiplo de CD. Isso quer dizer que Y cabe um certo número inteiro n de vezes dentro de CD. Então, eu vou cortar aqui o CD em pedaços n, né? Em pedaços de Y, e eu vou conseguir n pedaços de Y. Então, fica CD igual a n vezes Y. Tá aqui, ó. O CD foi dividido em n pedaços de Y. Como AB e CD são incomensuráveis, eu não vou conseguir dividir o AB em uma quantidade inteira, né, por Y. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar sucessivamente o Y em AB. Eu vou conseguir fazer isso no máximo m vezes. Então, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, até que eu consiga marcar o Y dentro de AB m vezes. Mas observe o seguinte, ao marcar o Y dentro de AB m vezes, eu não consegui preencher todo o AB, ficou faltando um pouquinho. E esse pouquinho é interessante porque se eu tentar colocar o Y de novo, vai passar de AB. Então, o AB, nesse caso, é maior do que m vezes Y. Mas se eu tentar colocar mais uma parte de Y, passa de AB. Então, quando eu coloco m mais uma partes de Y dentro desse AB, o AB fica menor do que essa m mais uma partes de Y. Então, eu consigo uma relação interessante. Essa daqui, ó. O AB ele é ao mesmo tempo maior do que m vezes y e menor do que m mais 1 vezes y. Operando com essa relação e com a relação CD igual a NY, eu vou chegar numa situação que vai me ajudar na demonstração desse teorema. Então, operando as relações acima, nós temos
m vezes y menor que AB, que é menor que m mais 1 vezes y, e ny é igual a CD, que também é igual a ny. Então, posso dizer que CD é igual a ny de um lado ou de outro. E aí eu vou operar, fazer a divisão termo a termo. My dividido por ny, AB sobre CD, m mais 1y dividido por ny. Então, fazendo todas as razões possíveis, eu vou obter isso. Cancelo o y no primeiro membro, fica m sobre n. No membro à direita, né? No membro central, aí, no termo central, vou ter AB dividido por CD. E aí no terceiro membro aí da desigualdade, totalmente à direita, eu tenho o cancelamento do y e me sobra m mais 1 dividido por n. Vou colocar um laser aqui. Aqui eu cancelei o y, sobrou m por n. Está aqui, m por n. AB por CD, está aqui AB por CD. Aqui também eu cancelo o y, me sobra m mais 1 sobre n. M mais 1 sobre n. Está feito. Conduzindo retas do feixe pelos pontos de divisão de AB e CD e aplicando a propriedade, eu vou conseguir colocar a quantidade y' n vezes dentro de C', D'. E vou conseguir colocar a quantidade y' m vezes dentro de A'B', e não vai completar, não vai ficar do tamanho A'B'. O A'B' ele vai ficar maior do que m vezes y'. E se eu tento colocar mais uma parte, y' dentro de AB, passa. Ou seja, m mais 1 vezes y' é maior do que a linha B'. Escrevendo isso, eu tenho m vezes y' é menor do que a linha B', que é menor do que m mais 1 vezes y'. E n vezes y' é igual a C', que é igual a n vezes y'. Essa igualdade ela pode acontecer de um lado ou de outro. Fazendo as operações da mesma maneira como fizemos anteriormente, a divisão, termo a termo, eu vou chegar que m sobre n tem que ser menor do que a linha B' sobre C', que tem que ser menor do que m mais 1 sobre n. Então aqui eu cancelei o y', sobrou m por n. Aqui a linha B' por C', D', está aqui o termo central. Cancelando o y' aqui, em cima e embaixo, sobra m mais 1 sobre n. M mais 1 sobre n. Quando chega aqui, a gente esbarra até em um conceito um pouco mais avançado, que é um conceito de análise. Ou seja, y é um submúltiplo de CD que pode variar. Se você dividir o y, você aumenta o valor de n. E nessas condições, essas duas razões, m por n e m mais 1 sobre n, formam um par de classes contíguas. Isso é uma terminologia da análise, que é uma forma de nos referirmos a um número real, de identificarmos um número na reta real. Então, isso daí, seguindo algumas propriedades, define o par de classes contíguas, e esse par de classes contíguas vai definir um único número real. E esse número real que foi definido, ele é o valor que você encontrou quando fez a razão AB por CD, no primeiro caso, e é o mesmo que você encontrou quando fez a linha B' por C', D'. Como esse número tem que ser único, pela definição de classes contíguas, nós chegamos à conclusão que vale a tese. AB por CD tem que ser exatamente igual à linha B' por C', D'.